Pensa só na cena. Faltam poucos minutos para fazer história, para ser o primeiro ser humano a pisar na Lua. A tensão no ar é absurda. E aí, bem no momento mais crítico de todos, uma luz de alarme começa a piscar no painel. A missão inteira por um fio. Essa é a história de como um código genial e a mulher que liderou sua criação salvaram o pouso da Apollo 11. Então vamos lá. A gente está dentro do módulo lunar Eagle. A superfície da Lua está logo ali, cada vez mais perto. Neil Armstrong e Buzz Aldrin estão totalmente focados, quando, do nada, um alarme que eles nunca viram antes aparece. O computador de bordo, que era o cérebro que guiava a nave, estava sobrecarregado. Bom, para a gente entender o que aconteceu ali dentro e por que essa história não terminou em desastre, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para a década de 1960, uma época que ficou conhecida como a Grande Crise do Software. E essa aí é a Margaret Hamilton. Ela era diretora da equipe de software da Apollo lá no MIT. E como ela mesma disse, naquela época, software não era visto como algo sério, sabe? Não como as outras engenharias. Era tratado como uma caixa preta meio misteriosa e quando qualquer coisinha dava errado, pode apostar, a culpa era sempre do código. Era de verdade uma época de caos para a programação. Os projetos de software estouravam os orçamentos, atrasavam anos a fio e, muitas vezes, no final, simplesmente não funcionavam. O hardware evoluía numa velocidade maluca, mas a capacidade de criar programas confiáveis para controlar tudo isso não acompanhava nem de perto. Foi aí que a Margaret Hamilton veio com uma ideia radical. E se a criação de software fosse tratada com o mesmo rigor, com a mesma disciplina de uma ponte ou de um foguete? Ela deu um nome para essa ideia, um termo que ela mesma criou para dar legitimidade à área: engenharia de software. Isso nos leva de volta para o desafio gigantesco da missão. Pensa bem, era preciso escrever um código perfeito para o pouso na Lua, usando um computador com a mesma capacidade de processamento de uma calculadora de bolso de hoje. E não tinha a menor margem para erro. Esquece notebook, esquece a nuvem, o mundo deles era assim, ó. Computadores mainframe gigantescos que ocupavam salas inteiras. O software era todo desenvolvido aí, mas ele precisava ser transferido para a nave de um jeito muito físico. A solução que eles encontraram foi engenhosa, quase artesanal: a memória de corda. Basicamente, o software era transformado em hardware. Se um fio passava por dentro de um anelzinho magnético, isso representava o dígito 1. Se passava por fora, era o 0. O código era, literalmente, tecido. E esse trabalho, de uma precisão absurda, era feito por operárias super qualificadas nas fábricas da Raytheon. Elas usavam agulhas para passar os fios, costurando o software bit a bit. Elas ficaram conhecidas como as tecelãs da era espacial. E aqui está o ponto crucial, que deixava tudo mais tenso. Uma vez que o código era tecido, já era. Não podia ser alterado. Não existia atualização de software, não tinha patch de correção, nada. O programa tinha que estar absolutamente perfeito antes do primeiro fio ser passado. Imagina só a pressão na equipe da Margaret Hamilton. O que nos joga de volta para dentro do módulo lunar, ali pertinho da Lua. Tudo indo perfeitamente bem, o código tecido à mão, funcionando como um relógio, até que esse código aí pisca no pequeno display dos astronautas. Eles olham e não fazem a menor ideia do que aquilo significa, mas lá no controle da missão inteira, o clima congela. O alarme 1202 significava que o computador estava sobrecarregado, tentando fazer mais coisas do que ele aguentava. Por um instante terrível, a pergunta que ninguém queria fazer paira no ar: abortar a missão? O ponto mais alto de uma década de trabalho, o sonho de uma nação inteira. Tudo isso estava em risco por causa de um erro de computador. E não foi só um alarme, foram vários, um atrás do outro, bem nos minutos finais. Cada um desses era um pico de pânico no controle da missão, com os engenheiros correndo contra o tempo para entender o que estava acontecendo. Só mais tarde foram descobrir a causa: um erro humano. Uma falha no checklist dos astronautas. O radar de encontro, que nem era necessário para o pouso, foi deixado ligado por engano. E ele estava inundando o computador com dados inúteis, consumindo, olha só, 15% de todo o seu poder de processamento. Mas a missão não foi abortada. E por quê? Porque Margaret Hamilton e sua equipe de engenheiros de software tinham planejado para o inesperado. Eles tinham construído um sistema para lidar com o erro humano. O que aconteceu foi incrível. O sócio foi inteligente o suficiente para reconhecer que estava sobrecarregado, sozinho, ele acionou uma recuperação, simplesmente matou todas as tarefas que não eram importantes, como os dados inúteis do radar, e focou só no que era essencial para o pouso.
Foi uma espécie de reinicialização suave, tudo em tempo real. Como a própria Margaret Hamilton disse, o código dela não só avisou que tinha um problema, ele resolveu o problema ativamente. Naquele momento ali, foi o grande triunfo da engenharia de software, um sistema robusto com tolerância a falhas que salvou a missão. E o impacto desse trabalho foi muito, mas muito além daquele pouso na Lua. Aquele momento foi só o começo. Isso mostra também o lado humano do projeto, que é muito legal. No meio de toda aquela pressão de cálculos de vida ou morte, os desenvolvedores ainda tinham senso de humor. Esse comentário, "queima, baby, queima", foi encontrado numa rotina de ignição de motor, uma referência a um DJ popular da época. No fim, as lições que o software da Apollo ensinou são a base de tudo que a gente tem de crítico hoje, de aviões a equipamentos médicos. A ideia de priorizar tarefas e de construir sistemas que conseguem se recuperar de falhas, tudo isso nasceu ali, naquele código tecido à mão. Essa história toda deixa a gente com uma reflexão poderosa. O trabalho de Hamilton não foi só sobre escrever linhas de código, foi sobre criar uma rede de segurança para a exploração humana. Uma promessa de que mesmo quando as coisas dão muito errado, a engenhosidade pode nos trazer de volta para casa. Histórias como essa mostram como a criatividade pode mudar o mundo. E a gente quer saber que outra história da tecnologia ou da ciência a gente deveria destrinchar aqui. Deixe uma sugestão aí nos comentários. E para não perder outras histórias fascinantes que moldaram o nosso mundo, é só se inscrever no canal. Até a próxima!